A burocracia estatal está obrigando cada vez mais cidadãos de Los Angeles a morarem em veículos caindo aos pedaços, para evitar que fiquem nas ruas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. A Califórnia é mesmo um lugar bastante peculiar. É o estado mais rico do país, respondendo por 16% do PIB dos Estados Unidos. Contudo, esse também é o estado com a maior taxa de pobreza entre seus pares norte-americanos, o que faz desse lugar ser o rei das contradições. Em suas grandes cidades, especialmente em São Francisco e em Los Angeles, as discrepâncias são ainda mais gritantes. Esta última, inclusive, tem passado por uma grave crise de habitação há um bom tempo. O fato é que Los Angeles possui um elevado custo de moradia, o que praticamente torna impossível para grande parte de seus moradores alugar um imóvel residencial. Comprar, então, nem se fala. O preço mais baixo de qualquer apartamento pequeno ou casa minúscula na cidade é de $800 mil. Os que ainda conseguem pagar o aluguel acabam comprometendo grande parte de sua renda mensal com isso. Afinal de contas, o aluguel geralmente ultrapassa os $2 mil por lá, valor que mal aluga um kitnet na cidade. Sim, isso é cerca de R$10 mil, valor que poucos brasileiros conseguiam pagar por aqui. Por isso, muitos habitantes da metrópole californiana estão partindo para uma alternativa tão inusitada quanto esperada: os motorhomes, aquela mistura entre casa e veículo muito característica entre os americanos. Sim, aquele mesmo que ficou famoso no seriado Breaking Bad. Numa cidade em que mais de 60 mil pessoas moram nas ruas, em barracas improvisadas, muitos decidiram simplesmente morar nesses veículos. Infelizmente, são pessoas que não possuem qualquer condição de habitabilidade. Alguns desses indivíduos são proprietários dos veículos, mas a maior parte dessas pessoas os aluga. Estima-se que o aluguel dos motorhomes em Los Angeles fique entre $400 e $1.000 mensais. Essa é uma situação assustadora. Com esse menor valor de aluguel, que equivale a $2 mil para nós, você consegue alugar um ponto comercial bem localizado em cidades do interior do Brasil. Nessas mesmas cidades, você aluga uma casa grande por esse valor, ou uma mais modesta por uma fração disso. Geralmente, esses veículos são moradias extremamente precárias, muitos deles são velhos, realmente caindo aos pedaços. Outros nem sequer têm motor, o que os transforma praticamente em trailers estacionados em alguma parte da cidade. Muitos não têm banheiro, luz ou água disponível, e seus moradores acabam usando banheiros públicos ou então a praia para tomar banho e fazer suas necessidades. É desnecessário dizer o quanto isso causa transtornos para os vizinhos, além de ser uma condição de vida que carece de dignidade. O número de pessoas morando em motorhomes em Los Angeles cresceu 40% desde 2018. Atualmente, 7 mil pessoas vivem nessa situação na cidade, um fenômeno que foi piorado, como era de se esperar, pela crise sanitária dos anos 2020 a 2021. Estima-se que cerca de 80% das pessoas morem em veículos alugados, ou os adquiriram em condições precárias, verdadeiros cacarecos quase inabitáveis. Em decorrência dessa situação, vários problemas sociais e mesmo ambientais estão surgindo. Seus habitantes despejam seu lixo e seus dejetos, sim, excrementos, em qualquer parte da cidade, inclusive na frente das casas de outras pessoas. Os veículos ficam permanentemente estacionados nas ruas, prejudicando o tráfego, e acabam se tornando pontos de criminalidade. Em outros casos, contudo, os motorhomes são estacionados em praias ou outras áreas que requerem cuidados ambientais e terminam por poluir essas localidades. Agora, o governo socialista da cidade quer fazer algo para resolver esse problema. A solução proposta é a mesma que foi utilizada com moradores de rua: levar as pessoas para casas e apartamentos subsidiados. O fato, contudo, é que essa realocação costuma ser provisória, de forma que os atuais moradores dos motorhomes não têm confiança de que estarão nessas casas após 30 dias. Além disso, o governo quer destruir os veículos, por considerá-los impróprios para a habitação e perigosos para o meio ambiente. Contudo, o custo de destruição chega a $9 mil. É mais viável simplesmente deixar para lá e fazer vista grossa para o caso. É claro que o prefeito de Los Angeles critica os proprietários dos veículos pelas péssimas condições de habitação e pelos altos valores de aluguel cobrados dos inquilinos. Mas será que esse é mais um caso de maldade promovida por capitalistas inescrupulosos? O fato é que, como acontece em qualquer outro mercado, o preço dos aluguéis é determinado pela lei da oferta e da demanda. A quantidade de motorhomes disponíveis para locação é pequena,
enquanto que cada vez mais gente busca essa alternativa, dado o exorbitante custo de vida da grande cidade californiana. Então, não há o que fazer. Os aluguéis desses veículos tendem a subir, mesmo sua qualidade sendo duvidosa. Porém, como você certamente já deve estar imaginando, o grande culpado pelo problema habitacional na Califórnia é o próprio estado, com suas intervenções tresloucadas na economia. O governador já vinha atrapalhando o mercado de imóveis e aluguéis há um bom tempo, mas a coisa se tornou ainda pior durante a referida crise sanitária. Naquela época, a exemplo do que aconteceu em várias partes do mundo, os proprietários foram impedidos de despejar seus inquilinos, no caso de inadimplência. Agora, as exigências para aceitar o novo inquilino aumentaram muito, porque ninguém quer correr o risco de levar um calote legalizado. Alguém poderia dizer que bastaria aumentar o valor do aluguel para compensar o risco. Porém, tanto o governador da Califórnia quanto a prefeitura de Los Angeles limitaram o reajuste do aluguel para pessoas que já estão morando nos imóveis. Nessa cidade, por exemplo, os valores só podem ser reajustados em até 3% ao ano, muito abaixo do que seria realista no mercado imobiliário. Porém, isso não se aplica aos novos inquilinos. Afinal de contas, não há o que se falar em reajuste, se o contrato a ser firmado é inicial. Assim, os proprietários passaram a aumentar muito o preço inicial dos aluguéis, já prevendo que no futuro eles não poderão reajustá-los de acordo com a realidade do mercado. Portanto, o aumento nesses casos foi brutal. Estamos falando num crescimento de 20% nos preços nos últimos anos. Além de ter que pagar muito mais caro por uma kitnet ou por um apartamento, o novo locatário também precisa comprovar renda. Ele precisa, tipicamente, ter um rendimento mensal equivalente a pelo menos 3 vezes o valor do aluguel. Faça as contas, considerando os valores que apresentamos no começo deste vídeo, e você vai ver que cada vez menos gente tem condições de alugar um imóvel. Veja que, até agora, todos os problemas apresentados relacionados à questão do alto valor do aluguel em Los Angeles foram causados pela intervenção estatal. Leis estúpidas e sem sentido distorcem o mercado, causando prejuízo para os proprietários. Como forma de contornar o problema, os locadores decidiram piorar as condições contratuais, fazendo com que muitos moradores da cidade não tenham condições de alugar um imóvel decente. Muitos, então, foram empurrados para a informalidade, inclusive para o aluguel de motorhomes, um setor totalmente desregulamentado e que, por isso, ainda funciona. Aliás, essa é a defesa de muitos proprietários desses veículos, que os disponibilizam para locação. Segundo essas pessoas, os motorhomes dão a indivíduos pobres a possibilidade de ter um teto sobre suas cabeças, ainda que precário. Para esses sujeitos, não há muitas outras opções. Como eles não podem alugar um imóvel, a alternativa seria morar debaixo da ponte, ou em uma das milhares de barracas espalhadas pelas ruas da metrópole. Por pior que possa parecer, viver nesses veículos é uma alternativa real para muitas pessoas, que foram empurradas para a informalidade contratual por causa da ação do Estado. Como acontece em qualquer outro setor da economia, apenas o livre mercado é capaz de resolver o problema imobiliário, seja em Los Angeles, seja em qualquer outra cidade. Se não houvesse tantas regulamentações, o preço dos aluguéis já teria se adaptado de forma equilibrada. Mais imóveis teriam sido construídos e colocados à disposição de novos inquilinos, a preços mais acessíveis. Se deixada livre, a sociedade se reinventa e busca soluções para o seu próprio problema. As leis intervencionistas, contudo, impedem esse livre movimento para supostamente proteger os mais vulneráveis. Elas são criadas impondo barreiras e estipulando critérios a serem obedecidos por proprietários e locatários. Em muitos casos, coisas totalmente irreais. Porém, o que os políticos conseguem, no fim das contas, é destruir a economia e prejudicar justamente os mais pobres, retirando destes a chance de morar de aluguel em uma casa decente. Assim, a precária situação que encontramos em cidades californianas são apenas a consequência direta da atuação do Estado sobre o mercado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!